Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer a presença de todos, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comente, faça suas perguntas sobre o Livro dos Espíritos. Aqui embaixo também temos o Pix, que nós estamos aí divulgando em todos os nossos vídeos, que nós já alugamos o imóvel e vamos abrir nossa porta para a rua agora no mês de junho de 2025. Estamos pedindo ajuda para podermos reformar o nosso imóvel. Então, qualquer R$1 ou R$1 milhão vai ser muito bem usado para o objetivo dessa reforma e também para a caridade, para o nosso grupo assistencial Chico Xavier, que distribui cestas básicas, utensílios domésticos, e também, agora no segundo semestre, vamos ajudar aos animais, tá certo? Comprando ração e ajudando ONGs que fazem trabalhos ligados aos animais. Então é isso aí, vamos começar aí nosso estudo. Andréa, boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Vânia, dê um olá para a turma. Boa noite a todos, William, Andréa. Vamos lá, vamos dar continuidade. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. A pergunta vem: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Pergunta A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder desta mesma pessoa depois de morta? Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha lá, hein? Nós temos uma multidão em volta de nós, vendo tudo que a gente pensa, faz e fala, hein? Atenção aí, hein, William? Cuidado com o que você faz. Andréia. Eu quero quebrar um protocolo aqui. A Andréa, toda vez que ela sai do banheiro, ela pede para todo mundo: sai daí, que eu não quero que ninguém me veja nua. Não é, Andréa? Olha, você sabe que às vezes eu fico preocupada também. Eu faço essa brincadeira, mas eu quero que todo mundo fique sabendo que os espíritos de luz, eles respeitam a privacidade das pessoas. Agora, os espíritos que vivem nas trevas já não fazem isso. Então, muito mais importante que você se preocupar se estão te vendo ou não, é melhorar o nível da sua vibração através de boas obras, bons pensamentos, boas atitudes, enfim, tudo isso. Eu ia falar isso. Se nós não queremos que entrem esses zombeteiros na nossa casa e possa ver o que a gente está fazendo, porque são xeretas, porque gostam de se divertir, a gente tem que manter a nossa casa com o evangelho em casa, com bons pensamentos, pedindo que eles deem proteção nas nossas portas, para que nada possa entrar, né? Para que os espíritos amigos da casa, se nós estivermos em situação meio assim, com a situação entre nós, né? Aí eles vão se manter distantes, eles não vão estar presentes. Aí vocês não precisam se preocupar com isso. Mas cuidado com o que pensam. Bom, o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos.
Agora vem influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias. Algumas vezes ela lhes vem do seu próprio espírito, porém de outras, muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem, que é uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprevista, é que convém que assim aconteça. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Eu quero fazer um adendo aqui, vocês que estão acompanhando com a gente, que muitas pessoas podem pensar que se nós somos guiados pelos espíritos na totalidade, quase a totalidade, são eles que nos dirigem, nós poderíamos pensar que não temos o livre-arbítrio. Vamos entender que o livre-arbítrio é a nossa escolha. Aquilo que a gente escolhe é o livre-arbítrio. Vocês já viram aquela imagem, desenho do anjo e de um diabinho soprando na orelha, né, de um personagem, uma coisa boa e uma coisa ruim? É mais ou menos o que acontece conosco. A nossa escolha, ela é sempre responsabilidade nossa. Nós podemos receber várias sugestões, mas aquilo que a gente seleciona como sendo adequado para nós é o exercício do nosso livre-arbítrio. Pois é.
Então, vamos continuar. Na pergunta 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais, como eles sofrem. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Não é assim que agem os seres humanos aqui encarnados? Pela inveja, pelo ciúme, maltratam, fazem intrigas, jogam um contra o outro, para que haja sofrimento, para que ninguém se entenda bem, para que ninguém seja feliz. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Os espíritos que são assim e que estão encarnados, quando eles desencarnam, como eles são iguais, eles não vão virar anjo. Eles vão ser a mesma coisa. Eles vão morrer com a inveja, eles vão morrer com o egoísmo, com uma série de coisas que eles têm, e eles vão utilizar isso para atrapalhar a vida dos seres humanos. Aí entra depois o livre-arbítrio da pessoa aceitar ou não essas ideias, porque você tem a oportunidade de escolher o seu caminho. Se você quer ou não fazer aquilo que eles estão lhe indicando. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Uma pergunta que pode ser feita nesse ponto aqui, nesta pergunta 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aqui vem a resposta correta do livro correta do Espírito de Verdade. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Beleza. Mas, como eu sempre digo, esse livro ele foi escrito no início da codificação espírita. Devemos também compreender que o início da codificação espírita não era o início das manifestações espirituais, tá? Isso já acontecia antes, mas não era tratado nem estudado. Passou a ser tratado e estudado a partir de 1857, com o lançamento desse livro aí. Entretanto, com o passar do tempo, os centros espíritas e, posteriormente, os terreiros de Umbanda
passaram a tratar pessoas que são influenciadas por espíritos, que diretamente vêm lhes afetar, porque eles os atraem, não só os atraem, como muitas vezes lhes são impingidos certos encaminhamentos que nós chamamos de demandas. E para isso os centros espíritas e os terreiros de Umbanda têm os trabalhos de desobsessão ou descarrego, como é o nome dado na Umbanda. Tá? Então significa o quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você abriu brecha, se você reduziu o seu padrão vibratório e alguém lhe mandou algum tipo de feitiçaria, algum tipo de mal, você vai ser sim acometido desses espíritos que podem inclusive fazer você ficar doente. E aí dentro de centros espíritas e terreiros de Umbanda você encontra a ajuda, porque aquilo não é desejo seu. Você está envolvido com aquelas situações em função de algum mal que foi destinado a você. Esse livro, naturalmente, não falava sobre essas questões, mas 168 anos depois é importante que a gente faça esse alinhamento de ideias, tá? Perfeito, bem lembrado, William, porque a gente não passa 24 horas do dia elevado, né? Nem com os pensamentos e nem com a própria vida. Sempre a gente escorrega alguma coisa, uma hora tem uma raiva, uma hora tem um pensamento de desânimo, e eles pegam exatamente nesses pontos negativos que a gente tem. E aí eles entram, se acomodam e acabam aumentando o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa depressão, aumenta muito mais com a presença deles. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. É exatamente aquilo que a gente falou. Uma escorregada nossa, desce um pouco a nossa frequência, lá entram eles e bagunçam tudo. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma coisa importantíssima nesse ponto, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é uma orientação do nosso mentor espiritual aqui da casa, seu Antônio de Padua Neves, cujo qual, inclusive, tem 3 livros que vão estar colocados aqui embaixo, já publicados, para que vocês possam adquirir e aprender com ele, tá? E ele diz para a gente sempre, 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 ele fala para a gente, não escorrega um instante na sua vigilância. Lembra do orar e vigiar? A parte do orar é fazer as orações, que podem ser as que todos conhecemos, como podem ser orações vindas do coração. Mas a parte do vigiar, que é muito, 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 muito importante, é aquela parte que define você ficar sempre atento para que o mal não te preceda, para que as coisas não venham para cima de você. Então, no momento que você tiver essa atenção, você vai exercitar exatamente isso que você precisa fazer para se sentir positivo e melhor. Certo, André? Certo, e eu estou lembrando aqui, é verdade, né? Geralmente a gente pensa assim, ai, fulano fez mal para mim, ciclano está me prejudicando, mas o que te prejudica mesmo, de fato, é aquilo que você pensa, que você sente, que você vibra, pela própria associação energética que você gera, né? Como disse o William, tem demandas, tem, perturbam, judiam, principalmente de pessoas que são sensitivas, ou médiums, essas sofrem muito mais, eu falo por experiência própria.
mas existem meios de se sair dessa situação. Mas, na verdade, o que te prende mesmo é aquilo que nasce de você. Aquilo que vem de você realmente é definitivo e que define a sua vida. Pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Vale lembrar aqui, né, falando das influências dos espíritos que querem nos induzir ao mal, que os espíritos, eles veem e sentem em nós, quando tem o conhecimento para assim fazer, as nossas más inclinações. Eles sabem, eles são inteligentes, tanto os das trevas quanto os espíritos da luz. Eles, no caso das trevas, para te induzir ao mal, eles sabem se você é ciumento, eles sabem se você é deprimido, eles sabem se você odeia. Então, o que acontece? Eles geram situações onde a sua tendência ela é exacerbada a ponto de te prejudicar. Então, assim, por isso que eu disse, influencia, causa mal-estar, mas permanecer naquela situação, aí é livre-arbítrio seu. Porque você tem o poder de alterar a sua vida e a sintonia espiritual que você se encontra. É a mesma coisa, né, Andréa? Que você tem alguma pessoa que vem para você e te instiga a você brigar com alguém, com a sua irmã, com a casa. Olha, não tolere isso, revide, não faça aquilo, não deixe fazer isso com você. Você é boba, você tem que reagir, você tem... Aí, depende de você, né? Se você quer ouvir aquele mau conselho, ou você prefere a paz? Prefere parar, falar, não, eu vou parar, eu vou fazer uma oração, eu vou pensar em Deus, eu vou ver o que acha melhor para mim, o que eu devo fazer, que caminho eu devo seguir. Obrigado, mas eu não vou seguir seu conselho. É exatamente isso, não é, André? Não muda nada, né? O encarnado ou desencarnado. Isso. Exatamente isso. É isso aí. Vale lembrar de um atendimento feito na casa, que nós tivemos aí no início do CENTE, ainda em São Bernardo do Campo, quando nós estávamos atendendo e veio uma senhora
com muito ódio no coração. Isso não restava a menor dúvida. André, acho que vai lembrar disso. Veio uma senhora e pediu, né, para o nosso mentor espiritual, que estava incorporado comigo naquele momento, né? E todas aquelas pessoas queriam fazer um mal para ela, e ela trouxe uma relação de pessoas, né? Todas escritas no papel, e disse, olha, todas essas pessoas aqui é que estão querendo fazer mal para mim, tem que fazer alguma coisa com elas. E o Antônio pegou aquelas coisas na mão, me lembro que eu estava presente naquele atendimento, e ele olhou e falou, muito bem, eu sei exatamente o que fazer com isso. Deu um passe nela e falou, vai com Deus, pode deixar que eu sei o que fazer com isso. Chegou para o Cambone, o rapaz que trabalhava conosco naquele dia, e falou, você vai ali na pia e toca fogo nesse papel. E aí ele nos ensinou uma lição naquele dia. Ninguém que sentar aqui ou que vier aqui pedindo o mal receberá nenhum tipo de atendimento dessa casa. Porque nós aqui trabalhamos para Jesus e para Deus. Então, é muito importante que a gente tenha isso como lição. Por quê? Porque não é porque as pessoas querem, às vezes, sob o pretexto de se defender, atacar quem quer que seja, espiritualmente, que isso é possível, e quem faz isso são os feiticeiros, não é o atendimento de casas de luz, como a Umbanda e como o Espiritismo, vai receber qualquer tipo de coisa simplesmente porque pede. E ali ele depois explicou para nós, né? Mas por que você não falou isso para a pessoa? Ele falou, porque seria entregar pérolas aos porcos. Ela estava com o coração cheio de ódio, e o meu papel aqui era passar um passe para que ela pudesse ficar mais aliviada e fazer com que ela se fosse e nós anulássemos aquele mal que ela estava querendo fazer para a proteção dela mesma. Porque uma vez que você marca o nome de uma pessoa dentro de um papel e você deseja o mal a ela, se você não estancar aquilo, fazendo o que ele mandou fazer, que é botar fogo naquele papel, você pode sim direcionar o mal à pessoa através do seu pensamento registrado no papel. Eu acho que vale, nesse momento aí que a gente está conversando, lembrar disso, né, André? Ela pediu para prejudicar aquelas pessoas, para se vingar daquelas pessoas. E acho que foi a única pessoa que chegou na nossa casa fazendo um pedido desse, ainda bem. Por isso que antes de qualquer trabalho espiritual que a gente faça, de qualquer gira, a gente faz uma palestra. Não é, Vânia? É exatamente isso. Precisa se explicar muitas coisas, porque as pessoas às vezes vão no centro com ideias erradas, principalmente sobre a Umbanda, que existe ainda muita mentira que é falada sobre a Umbanda, muito preconceito, e as pessoas às vezes vão com o pé meio atrás ou vão querendo alguma coisa que não deve. Então, quando inicia o trabalho, o William se coloca à disposição das pessoas para as perguntas e sempre toca em todos os assuntos que as pessoas precisam ficar sabendo, que a Umbanda não faz nada de mal para ninguém, porque trabalha com guias, com orixás, e são do bem. Não existe nada que possa se fazer para revidar o mal de alguém ou para fazer. Quando precisa, se desmancha trabalhos, mas não mandando de volta. Os espíritos não mandam de volta. Eles desmancham e protegem a pessoa que recebeu o trabalho. A volta é por conta de Deus. Então, Andréia, eu acho que a gente já pode encerrar hoje, né? O Livro dos Espíritos, que nós vamos pegar essa segunda fase na próxima aula, próximo estudo. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque nós gostamos muito e gostamos de estar com você. É um prazer muito grande poder estudar junto com você o Livro dos Espíritos, do nosso mestre Allan Kardec. E eu quero dizer para vocês, gostou? Dê o joinha, tá? Não esquece. Para você é um simples clique, mas para nós faz toda a diferença. Se inscreve no canal, ative o sininho, ative as notificações, clica de novo em cima do sininho e clique em todas. Você vai receber os vídeos novos. E faça seus comentários e deixe aqui as suas opiniões respeitosas,
Você não precisa concordar com a gente, nem com Allan Kardec, enfim, nem com os espíritos da verdade. Não precisa. Mas seja respeitoso, porque a gente é respeitoso com você. Tá bom? Aqui embaixo tem o nosso Pix. Quer colaborar com a casa? É muito bem-vindo. Nós aplicamos para o bem, para a caridade. Contamos com você, tá bom? Tamo junto e misturado. E axé. Axé. Até a próxima. Axé.